Olá galera, tudo bem com vocês? Então vamos falar hoje de dois livros sobre a Segunda Guerra Mundial, que são esses aqui. O primeiro é a História Revelada da SS, do Robert Lewis, muito bom esse livro, eu li o mês passado e é magnífico. O segundo livro é esse livro aqui, é As Duas Faces da Glória, do William Vac. Vamos lá, começar com este aqui que é fenomenal. Esse livro aqui é a História Revelada da SS. Ele conta sobre a polícia, quer dizer, que era chamada polícia nazista, a polícia do Hitler. A SS foi fundada em 1929 e essa polícia era exclusivamente para fazer a escolta, a guardar, proteger o ditador, o Hitler, né? Então, só que isso foi crescendo de uma proporção assim absurda, né? Que depois que sempre esqueço o nome dos alemães, né? Mas Heinrich Himmler, ele quando ele assumiu o comando da polícia nazista da SS, ele conseguiu aumentar a proporção, a importância, o poderio da polícia absurdamente, porque ele incorporou outras polícias que já estavam em função, como por exemplo as Gestapos, a polícia secreta nazista também em si. Então tudo foi incorporado na polícia SS, né? Que tinha como objetivo era proteger o ditador. Mas quando o Himmler assumiu, a coisa cresceu e a partir disso a SS ela não só ficou como polícia de proteger o ditador, e sim de abraçar a causa nazista, né? A SS foi encarregada de estar à frente de tanto dos campos nazistas, dos campos de concentração, como os holocaustos. Eles foram os participadores ali, os assíduos a todo esse horror. E após isso, esse crescimento, tinha as seleções aqui fala bem minuciosamente sobre as seleções que eles faziam dessas pessoas para trabalhar nessa polícia nazista, né? E eram seleções assim ultramente rigorosas. Então, assim, para estar nesse meio tinha que ser muito leal, tinha que ser ariano, tinha que ser isso, enfim, tinha uma lista de coisas que as pessoas que estavam trabalhando, enfim, na SS tinha que realmente se encaixar nesse perfil. Eram pessoas assim, enfim, né? Parece que eles faziam uma lavagem cerebral nessas pessoas, que a gente pode ver claramente nesse livro. Como eu já tinha falado em outras redes sociais, no Snap e enfim, esse livro aqui ele tem um diferencial muito grande. Pelo fato de eu já li vários livros, como vocês já me conhecem aqui no canal, já li vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esse aqui tem um diferencial. Esse aqui conta os bastidores. Tanto que no início do livro podemos observar uma coisa bem interessante, como é que o Partido Nazista surgiu, como surgiu a polícia, tudo o Robert Lewis, ele aborda isso de uma forma bem cronológica, é bem interessante. O Robert Lewis, ele é doutor em história nazista, em história da Segunda Guerra Mundial. Então ele aprofundou bastante os seus conhecimentos para a construção desse livro. Então fica um livro muito rico, é um livro super referenciado, enfim, muito contexto histórico aqui envolvido, né? Tem muitas imagens do livro, como vocês podem ver aí. Então é um livro assim absurdamente incrível para quem gosta de história sobre a Segunda Guerra Mundial e quer ver um diferencial, porque, como eu tinha dito, esse livro aqui ele conta o diferencial dos outros livros que eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial. Geralmente conta assim tudo, você já conhece, enfim, a história em si.
Mas esse livro, ele conta esses detalhes, esses bastidores de como surgiu a polícia nazista, de como surgiu o partido nazista, de como foi essa ascensão do Hitler até chegar onde chegou, enfim. E é um livro muito interessante. Eu super recomendo a leitura da História Revelada da SS, porque aqui sim tem os bastidores e são bem cruéis mesmo. Vale a pena, ok? O segundo livro que eu quero falar agora com vocês, eu pretendia juntar esses dois livros para falar em um só vídeo, porque fica melhor, né? São livros com a mesma temática, com o mesmo pano de fundo, né, que da Segunda Guerra Mundial, mas com temáticas diferentes. Aquele, a História Revelada da SS, ele trata-se da polícia nazista, do partido nazista, de como foi a ascensão da polícia nazista até chegar a todo aquele horror do Holocausto, dos campos de concentração. Então mostra todinho como é a construção do todo esse poderio que a polícia nazista conseguiu chegar, tendo quando o Himmler assumiu, eles tinham um contingente de mais de 1 milhão de soldados. Então a função principal dele mesmo era proteger a Alemanha nazista, proteger o Hitler e participar de todos aqueles programas que eles faziam lá nos campos de concentração para aterrorizar os judeus. Vale muito a pena a leitura desse livro para quem quer complementar alguns conhecimentos sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu super indico, ok? Então, e o outro livro que eu vou abordar aqui com vocês é um livro muito interessante que realmente eu não desconhecia a história, que é a história da FEB. Não é FAB, gente, é FEB. Força Expedicionária Brasileira. Para vocês, a luz está refletindo. Para vocês que não sabem, a Força Expedicionária Brasileira, ela foi uma força, foi um grupo de soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial, os soldados brasileiros. E esse livro do William Vac é aquele repórter da Globo, acho que faz o Jornal da Globo, aquele último, enfim, tem o Jornal da Globo News também. O William Vac, ele fez doutorado, fez mestrado na Alemanha, então ele estudou bastante para construir essa obra. Ficou muito incrível, cheio de referências, enfim, foram muitos anos de pesquisa para a construção deste livro. As Duas Faces da Glória é um livro muito interessante. O título já diz tudo, As Duas Faces da Glória. Conta tanto sobre os seus percalços, o que ele passou, o que os soldados brasileiros passaram lá nos campos, lá combatendo os inimigos da Segunda Guerra Mundial, como também as suas vitórias, os seus ideais, enfim. Os soldados brasileiros, eles foram se aliaram, né, porque foi um acordo depois que o Getúlio Vargas na época ele era neutro sobre isso, então ele não queria interferir se era a favor, se era contra a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Mas aí entrou em acordo com os Estados Unidos utilizou a costa brasileira do Nordeste como apoio, como campo, para levar suplementos para os soldados americanos. Também usou o Fernando de Noronha também como apoio, por causa da estratégia geográfica ficaria melhor para eles. Então, a partir desse acordo que eles fizeram na época, eles reuniram alguns soldados brasileiros, um contingente, e fizeram essa expedição para a Segunda Guerra Mundial, para se aliar aos Estados Unidos, para combater o inimigo, o Hitler. Então, o Hitler e também na Itália. Eles entraram lá por Nápoles, na Itália, para também combater toda a parte da Segunda Guerra Mundial que estava instalado na Itália.
E quando eles chegaram lá, uma coisa, eles estavam totalmente despreparados. Os soldados brasileiros estavam despreparados para enfrentar todo aquele processo, porque a Força Nacional Brasileira, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, estavam ainda andando a passos lentos ainda. A Aeronáutica na época estava ainda se modernizando, ou a Marinha também, que estava começando a adquirir navios americanos, pequenas embarcações, enfim. Então, por causa disso, eles estavam muito despreparados na época para enfrentar todo aquele horror. Eles não estavam preparados para o clima, enfim. Ocorreu inúmeras coisas, o idioma, o preconceito entre os próprios soldados para enfrentar tudo aquilo. Mas eles foram valentes e conseguiram cumprir com seu dever. Também morreram alguns na época, mas eles conseguiram realmente cumprir com seu dever. E isso é uma das glórias que o livro ele aborda, e muitos brasileiros desconhecem esse lado da história do Brasil, porque eu acho que era para estar nos livros de história essa parte aqui, por exemplo, no ensino básico, no ensino médio, enfim, sobre os brasileiros que foram. Eu sei que foram poucos, mas alguns não dão importância, mas eu acho que é algo para dar importância sobre o objetivo que os brasileiros foram lá, o que eles passaram, todo o sofrimento, enfim. É uma parte da história riquíssima que eu acho que vale a pena dar uma conferida neste livro, que eu desconheço. Deve ter outros livros, né, gente? Mas eu desconheço outros livros que abordem sobre os brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial, enfrentar tudo aquilo, e é uma história muito interessante. E o livro As Duas Faces da Glória, ele aborda muito bem isso, todo referenciado, enfim, tem muitas imagens, há muitas imagens no livro e documentos também, que certifica toda aquela parte que os brasileiros foram. Por exemplo, tem documentos confidenciais, enfim, gente, é um livro riquíssimo. Acho bem interessante, adoro essas partes que aparecem no livro de documentos secretos, top secret, documentos secretos. Eu achei bem interessantes, porque e agora esses documentos estão aí à tona. Quem quiser dar uma lida, creio que tem na internet. Então aqui mostra o mapa onde eles atuaram. É um livro absurdamente incrível e que vai desvendar toda essa questão que muitos brasileiros desconhecem sobre os brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial, porque muita gente afirma que mas o Brasil foi neutro, o Brasil nem participou, é do outro lado do oceano. Mas enfim, esse livro mostra o quanto o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Não deixem de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma breve explanação dos dois livros que eu gostei bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, e vocês sabem que eu gosto bastante desse tema. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e não se esqueça de se inscrever, ok? E até mais. Tchau!